Começar? Tudo bem. Então, a aula de hoje é sobre diffeomorfismos. Nós vamos analisar diffeomorfismos do círculo. E o que a gente vai fazer aqui é essencialmente o que é conhecido como teoria de Danjoy. Okay? Eu gostaria de lembrar alguns fatos da aula passada. Então, nós vimos o seguinte, nós vimos que se a gente tem um homeomorfismo sem pontos periódicos, então sempre existe uma transformação contínua e monótona de S1 em S1. De grau 1, com a propriedade que ela semiconjuga a F a uma rotação irracional. Então, tal que H composto com F é a rotação de ângulo alfa composto com H, que R e o alfa é o número de rotação de F. Então, tudo isso a gente viu na aula passada. A gente também definiu o conjunto não errante de F. E nós vimos que as seguintes coisas são equivalentes. Primeiro, dizer que o conjunto não errante é o S1 inteiro. Okay? Isso é equivalente a dizer que F não possui intervalos errantes. Uma terceira coisa que é equivalente a essas duas é dizer que essa semiconjugação H aqui, H não tem platôs. Ok? Não tem intervalos onde a H é constante. Ok? E deixa eu ver, uma quarta maneira de dizer isso. Qual que seria uma quarta maneira? Está faltando uma quarta maneira aqui. Eu acho que essas três vão ser suficientes. Deixa eu ver. A gente tem que lembrar esses fatos. Então, a gente sabe que se a gente tiver um homeomorfismo nas mãos e a gente quiser mostrar que ele é topologicamente conjugado à rotação, aliás, essa é a quarta coisa que é equivalente, basta mostrar uma dessas outras três coisas aqui. Basta mostrar, por exemplo, que não existem intervalos errantes. Tá? Então, se não existem intervalos errantes, a F é topologicamente conjugada à rotação. Muito bem. Bom, acontece que pode muito bem acontecer do conjunto não errante não ser o S1 todo. Tá? Quer dizer, a situação em que H tem platôs, ou em que a F tem intervalos errantes, realmente acontece. Então, fatos, né? O primeiro fato é que vai ficar como exercício, é que se K for um subconjunto de S1 que é compacto, perfeito, totalmente desconexo, ou seja, um conjunto de Cantor, então existe sempre uma F de S1 em S1 homeomorfismo, sem pontos periódicos, com ômega de F igual a esse conjunto de Cantor,
E mais ainda, você pode especificar o número de rotação do jeito que você quiser. Tá? Então, se K é um conjunto de Cantor e alfa é um irracional, então existe uma F sem pontos periódicos com o conjunto não errante igual a esse conjunto de Cantor e o número de rotação igual a alfa. Ok? Isso aqui vai ficar, entre aspas, como exercício. Eu volto a eventualmente discutir isso com mais detalhes, não nessa aula, na próxima. Tá? Muito bem. Será que é possível fazer um exemplo desse tipo em que a F seja um difeomorfismo? Tá? Então, a resposta é sim, mas agora já não é mais possível especificar, quer dizer, dar o conjunto K arbitrariamente. Ok? Então, existem, esse é um fato devido a Danjois, também a Boole, existem difeomorfismos. Inclusive até de classe C1, ou até um pouco melhor do que C1, eu vou enunciar um teorema mais geral mais para frente. Então, existem difeomorfismos C1, de S1 em S1, com um número de rotação alfa arbitrário, irracional e conjunto não errante diferente de S1. Tá? Esse conjunto a gente não analisou exatamente na aula passada, mas ficou meio implícito nas coisas que eu disse, que esse conjunto não errante de F, ele é o que a gente chama de um conjunto minimal. Ele é invariante, fechado, não vazio e minimal com respeito a essas propriedades. Ele não contém nenhum subconjunto próprio com essas propriedades. Tá? Então, um exemplo de um conjunto como esse, diferente estritamente de S1, é o que a gente chama de um minimal excepcional. Então, existem exemplos com minimais excepcionais, mas a situação aqui é muito longe de ser completamente compreendida. Em particular, existem ainda problemas em aberto. Então, deixa eu enunciar dois problemas que estão em aberto com relação a isso. Olha, o Boole fez o exemplo dele antes do Danjois. Era um exemplo de classe C1, mas ele está meio que implícito no artigo que ele escreveu. Tá? A primeira construção explícita é devida a Danjois. E o Danjois fez um exemplo que é melhor do que C1. Ele é C1 mais epsilon, o que significa o seguinte, que o log da derivada de F é epsilon holder. Tá? Probably not. I mean, I'm not sure. I mean, I once read Danjois' article. I don't remember any reference to Boole in that article. So. Who? Aha. Yeah, there's also another guy called Nezer. Yes? Yes. When? I don't remember. We can check that later. Anyway, desculpe. E mais ainda, é possível fazer o exemplo de tal forma que você consiga o exemplo que o exemplo seja epsilon holder para qualquer epsilon entre 0 e 1. Ok? Isso é posterior, isso é devido a Hermann e Katznelson. Tá bom? Muito bem, então, dois problemas em aberto aqui. O primeiro é, quais conjuntos de Cantor são
minimais excepcionais, né? Para algum dífio. Ok? Por exemplo, é sabido que se você pegar o conjunto triádico de Cantor e enrolar ele em S1, esse conjunto não é minimal excepcional. Tá? Isso é um teorema devido a Dusa-McDuff. Eu não lembro o ano, eu acho que é por volta de 1980, não é isso? Is it more or less 1980? I think so. O conjunto triádico de Cantor não é C1 minimal. Ok? E nós temos aqui presente, eu acho... Cadê o Aldo? When a Cantor set is when you have an exceptional Cantor set for some rotation number, is known what is the set of rotation numbers for which it can be minimal? I mean, it can be fine. Say it again, if you have Take a Cantor set, and suppose you know it's a minimal. He has a minimal invariant Cantor set. What are the compatible rotation numbers? If you put it in this generality, I don't know. But, you know, certainly the Danjois construction, where you give the sizes of the gaps, if you just give the size of the gaps satisfying some suitable set of conditions, you can build your diffeomorphism to have any rotation number that you like. Yeah, But of course, the gaps are the Cantor sets are going to be different. Do not describe Right. Cantor set. So I'm talking about the gaps. Yeah. Well, if you give the Cantor set, then I don't know. Okay. I don't know. It's not known. I don't think it's known. I mean, I don't think it's known. So that's a third open problem. Because there is a second open problem. Desculpe, existe um segundo problema em aberto que fala. Existem vários outros exemplos. Então, eu não mencionei aqui, eu estava falando. O Aldo Portela, que está aqui, generalizou esse resultado. Tá? Mas eu não vou enunciar porque o enunciado é um pouco técnico. Em particular, quer dizer, ele generalizou esse resultado, mas ele se preocupou também uma coisa um pouquinho mais fraca do que isso, que é você considerar C1 mais alfa minimais, e não C1 minimais. E nesse contexto, ele mostra em particular que uma série de conjuntos do tipo conjuntos de Cantor com geometria limitada, tá, não são minimais. Todos os resultados que se conhece a respeito disso são negativos, no sentido de que se você dá um conjunto de Cantor razoavelmente descrito, ele em geral não é minimal. Tá? Todos os conjuntos que se conhecem, os únicos conjuntos que se conhecem, que são minimais, assim, explicitamente, são justamente os que o Danjois construiu. Tá? Muito bem. O segundo problema... I'm not sure what you mean. I mean, it did not describe the Cantor set. It doesn't give the Well, it gives you a geometric condition on the Cantor set. So if the Cantor set does not satisfy that geometric... No, usually you can do it in the negative. So for instance, suppose you take a Cantor set which arises as an invariant set for some expanding map, you know, like, I don't know. Okay? These are not C1 minimal sets. Okay? There's a result due to Alec Norton about that. Aldo knows a lot more about this problem than I do, so you can ask him. Desculpe, eu fico misturando português e inglês, né, como vocês já perceberam. Bom, um segundo problema em aberto é de uma natureza bem diferente dessa. É a seguinte, é pegar esses exemplos de Danjois
e classificá-los por conjugação C1. Tá? Então, se F com o seu conjunto não errante e G com o seu conjunto não errante são dífios topologicamente conjugados, com minimais excepcionais, tá? A pergunta é, existe uma conjugação C1? Ok? Quer dizer, se você fixa os dados topológicos... What measure? Yes. Yeah, I didn't say that. Você tem minimais de qualquer medida aqui. A medida pode ser nula, pode ser positiva. O que é mais restritivo é o que acontece com a dimensão de Hausdorff dos conjuntos que tem medida zero. Então, se você olhar para os minimais de medida nula, if you look at the minimal sets for these examples that have zero measure, you can look at the Hausdorff dimension. And then there is a kind of a non-trivial relation between what kinds of Hausdorff dimensions can happen and what kinds of rotation numbers you can have. So there's a result due to Brian Akra and Max Schmeling to that effect. But I'm not going to go into that, okay? Tá. Então esse é um problema inteiramente aberto aqui, tá? Quer dizer, como o Charles observou aí, é lógico que se você tiver uma conjugação C1, se um deles tiver medida zero, o outro também vai ter que ter, tá certo? Então você tem que fixar você tem que interpretar essa questão de uma maneira conveniente, tá? Ok, mas o que eu vou fazer aqui hoje não é nada disso. Eu não vou falar de exemplos de Danjois. O que eu estou realmente interessado... Yes? What was what? The third one is the one you stated. So... yeah, sure. Yeah. Tá, ele está dizendo que existe também o problema de generalizar isso para dimensões mais altas. Por exemplo, se você estiver estudando diffeomorfismos do toro, isso é realmente muito mais complicado e não vai ser abordado aqui, obviamente, até porque eu não sei nada sobre o assunto. Então, bom, fala. Aham. Não, você realmente perde a diferenciabilidade. Perde a diferenciabilidade. Aí já não sei. Okay, so his question is whether it is possible to have the standard triadic Cantor set as the minimal set for some homeomorphism with perhaps some zero derivative. Any Cantor set can be but you mean by a C1? C0. No. His question is C1. Yeah, but you allow critical points, you see. In like flat critical points, because there are Danjois examples with critical points that can be even C infinity, and they have to have like flat critical points. Desculpe. What about the slope on the Cantor set? What do you mean about the slope? The only examples, I mean, there is standard Danjois examples have the property that the derivative is 1 all over the minimal. Yeah. But you can destroy this by conjugacy. If you conjugate by something differentiable, because I mean, if you conjugate by something that has that has no constant derivative in the Cantor set, okay,
you could probably get something that has. No. I mean, you just take your example and conjugate it by some diffio. You see, I mean, the points, they move around. They're not, the derivative of the conjugacy is happening at different points when you apply the chain rule. So there's no reason why it should be 1. What? Once you have something, the same type of result that Dennis had for doubling the conjugacy, the scaling function has to be. Well, I mean, I don't know what the scaling function means here because this is it's a homeomorphism. So. Anyway, desculpe. Então, aqui o objetivo dessa aula é, na verdade, mostrar o seguinte, que esse tipo de fenômeno que acontece aqui, só pode acontecer até aqui. Se você tiver um diffeomorfismo que for um pouco melhor do que isso, num certo sentido, se ele for um pouco mais suave do que isso, esse tipo de exemplo não pode acontecer. Tá? Então, o que a gente vai se preocupar aqui é mostrar o seguinte fato. Ok? Se F é um dífio sem pontos periódicos, e ele for suficientemente suave, eu vou explicar o que é isso. Então, o conjunto não errante dele é o S1 inteiro. Em outras palavras, F é topologicamente equivalente à rotação irracional correspondente. Tá? Muito bem. O que significa suficientemente suave? Bom, isso pode significar várias coisas dependendo do que você estiver falando. Existem pelo menos 3 versões do que significa suficientemente suave nesse contexto, e eu vou tentar dar uma ideia da prova nas 3 versões, tá? Desde a versão mais fraca para a versão mais forte, que não corresponde à ordem cronológica, por falar nisso. A versão mais forte das 3 que eu vou apresentar aqui foi provada justamente pelo Danjois. Então a gente tem 3 versões desse fato, que vai ser um teorema, vão ser 3 teoremas. Então, 3 versões. O que significa suficientemente suave? Suficientemente suave pode ser, por exemplo, C2. Pode ser C1 com o log da derivada de f, uma função Lipschitz, ok? Ou pode ser também C1 com o log da derivada de variação limitada, uma função de variação limitada. Eu vou explicar o que é isso depois, tá? Muito bem. Isso aqui é variação limitada. Ok? O mais fraco dos 3 é esse aqui, tá certo? Se algo é C2, com certeza tem essa propriedade que o log da derivada é Lipschitz. Quando eu digo C2, eu digo C2 como diffeomorfismo, tá? Então, F é C2 e a inversa também é C2. Aqui, a gente tem a propriedade de ser Lipschitz, né, para o log da derivada. Se uma função é Lipschitz, obviamente ela tem variação limitada também. Então, a versão mais forte é a última, tá? Então, é lógico que bastaria provar essa última, né? Mas é que a prova, nos 3 casos, nas 3 versões, as provas que eu vou apresentar aqui envolvem técnicas diferentes que eu acho que são úteis para as pessoas que estão estudando sistemas dinâmicos de dimensão 1. Então, eu vou fazer a prova nos três casos. Ok? Muito bem. What? Which is the best result? You mean the first one? No, it's not trivial. I don't think it's trivial. What is the proof of Mackay?
That's not trivial. Come on. Actually, the most interesting of the three from this perspective is precisely this one, because the classical proof is based on something called, desculpe, a prova é baseada em uma coisa chamada desigualdade de Danjois-Kohsman, que admite generalizações, inclusive para dimensão, quer dizer, não para dimensão mais alta, mas para outras situações. For other situations. Okay? Muito bem. Então, a primeira versão. Então, a gente tem o seguinte teorema. Então, F vai ser sempre um dífio. C1. Desculpe, C2. Sem pontos periódicos. O teorema diz, então, que nesse caso, F é topologicamente equivalente à rotação irracional. Tá? Ok. Para provar esse teorema, a gente vai introduzir uma ferramenta que é o lema de distorção, C2. Bom, primeira situação, e antes de eu enunciar formalmente o que significa o lema, aqui a gente vai estar interessado em fazer a seguinte coisa. A gente vai pegar intervalos, vamos considerar a seguinte situação abstrata. Vamos supor que a gente tem um monte de intervalos, I0, I1, I2, etc. IN. E a gente tem um monte de diffeomorfismos entre esses intervalos. Então, vamos dizer que a gente tem um primeiro, tem um segundo, etc., até o enésimo, ok? E a gente está interessado em fazer a seguinte coisa. A gente está interessado em pegar dois pontos aqui assim e entender o que acontece com esses dois pontos à medida que a gente itera. Mais precisamente, a gente gostaria de saber o que acontece com a distorção dessa composta. O que é a distorção de uma transformação? Então, a distorção de um dífio de I para J, dífio, C2, ou pelo menos C1. A gente pode definir a distorção como sendo o sup sobre todos os pares de pontos x, y no domínio da derivada de φ em x dividido pela derivada de φ em y. Ok? Todos os dífios que eu vou considerar aqui vão preservar a orientação, tá? Preserva a orientação. São todos crescentes, vamos dizer assim. Então, para mim, as derivadas vão ser todas positivas, por isso eu não vou nem pegar módulos, tá? Muito bem. Você pode definir a distorção de uma transformação dessa forma. É uma maneira meio estranha, talvez, de falar em distorção, mas é isso. E o que a gente está interessado numa situação como essa é em limitar a distorção da composta em termos de alguma coisa sobre as transformações individualmente, em termos das distorções individuais da transformação. Então, nós vamos fazer isso para diffeomorfismos de classe C2, primeiro. Então, o lema de distorção C2. Então, se B, vamos chamar de B o sup, ou o máximo, para J entre 1 e N, o sup sobre todos os x nos intervalos correspondentes i j de fj, desculpe, j menos 1, duas linhas de x sobre fj linhas de x, então aqui eu estou assumindo que cada fj é de classe C2, um dífio de classe C2. Ok?
Eu estou olhando para esse número que está aqui. Então, para quaisquer x e y que você pegar no primeiro intervalo, no 0, e você olhar para a composta, vou chamar a composta de Fn. Fn é a composta Fn composto com Fn menos 1, composto, etc., composto com F1. Então, a derivada da composta em x, dividido pela derivada da composta em y, fica limitada por cima e por baixo, ok? Pelo seguinte número, exponencial de b vezes a soma dos comprimentos dos intervalos, que são os domínios, né? Tirando o último aqui, até o penúltimo, porque você está... O último é apenas imagem, né? E maior ou igual ao recíproco disso. Ok? Muito bem. Esse objeto que está aqui é o que a gente chama de não linearidade de uma transformação. Tá? E a não linearidade, ela se comporta como uma forma. Estou apagando o enunciado do teorema, mas... A gente pode dar um nome para a não linearidade. A gente pode chamar de eta de f, o quociente de f duas linhas por f', que por sinal é a mesma coisa do que d do log de df. Ok? Isso é importante. Então isso aqui se comporta como uma forma. De fato, ela satisfaz a seguinte regra da cadeia, que fica como exercício para vocês. Se você tiver f e g, você tem f, ou g e depois f, ok? Se você fizer a composta das duas, as duas de classe C2, para você poder calcular a não linearidade, a não linearidade da composta é obtida assim, ela é a linearidade da primeira transformação, calculada na segunda vezes a derivada da segunda, mais a não linearidade da segunda, tá? Isso aqui fica como exercício de cálculo. Muito bem. Então, é lógico que daí sai uma regra da cadeia para a composta. Quer dizer, o que seria, por exemplo, a não linearidade de uma composta? Vamos supor que eu componha da primeira até, digamos, a jésima. O que seria isso? Por indução, como é que seria isso? Isso seria uma soma, né? Talvez eu devesse chamar de K esse cara. Bom, agora eu preciso ver de onde eu começo. Eu começo de 1 e vou até, espero que eu vá até K, ou K menos 1. Como é que fica isso? Vamos lá. Vai ficar assim, vai ficar... Ok? Eu espero que eu não tenha escrevido nenhuma bobagem aí. Você tem uma expressão como essa. Muito bem. Você observa o seguinte, se você integrar isso, você tem que essencialmente a não linearidade é algo aditivo, né? Desculpe, eu apaguei o desenho aqui, tinha N dessas transformações, da F1 até a Fn. Então, se você calcula a não linearidade da composta inteira, que eu chamei de Fn,
e integra isso, vamos integrar isso de x até y. Lembra que a gente tinha dois pontos aqui, x e y. Eu posso supor que x é menor que y, só para efeito de fazer essa conta. Isso aqui vai ser a soma dessas integrais. Então, se eu tomar o módulo aqui, isso é o módulo disso. Agora aqui eu posso aplicar a fórmula da mudança de variável. Vamos mudar um pouquinho isso. Vamos dizer que em vez de eu estar integrando de x até y, bom, tudo bem. Vamos chamar de j, índice, j não é um bom nome. Delta, índice j, o intervalo que é justamente o f j do intervalo xy, ok? Que é o primeiro deles. Então isso aqui é integral sobre o delta zero. Isso aqui, pelo teorema da mudança de variável, é simplesmente a integral sobre o intervalo delta j menos 1, talvez, não? Oi? Que f pequeno j? Desculpe, não é isso. É o f grande j, exatamente. Oi? No, but when j is equal to 1, this is interpreted to be the identity. There's nothing there, and there's nothing here either, okay? So it's just the nonlinearity of the very first map, which is f1. Okay? Yeah, but This is just a convention. yeah, Did I write something wrong? you apply it to the stuff above, What do you mean? I may have displaced the indices somewhere, but I don't think so. I think that this is correct. Okay? I'm just adopting a convention that when j is equal to 1, okay? Yeah. Since there is no f0, this just means the identity. yeah, instead of that, there's one behind. That's all it's one. Right. Should be dj minus 1, almost dj minus 2, da. But I know, but this is a convention. It's a convention. Ok. Então, essa integral que está aqui, pelo teorema da mudança de variável, se vocês usam esta função aqui como mudança de variável, essa função aqui, por falar nisso, é o que eu estou chamando ali de fj-1, tá? Então, isso dá simplesmente a integral sobre o intervalo ΔJ-1 da não linearidade da fj, ok? Tá bom? Então, essa integral complicada fica reduzida a essa integral bem simples. Então, se você toma o módulo, do jeito que eu tomei, dos dois lados, né, isso fica menor ou igual à soma dos módulos. E agora eu posso limitar, então vai ficar a soma dos módulos dessas integrais, que são menores ou iguais à integral do módulo correspondente. E agora eu posso limitar cada uma delas por esse número que eu chamei de b. Ok? Então fica todo mundo menor ou igual a b, vezes o quê? Vezes a integral de dt sobre o intervalo ΔJ menos 1, que é simplesmente o comprimento do intervalo. Ok? Bom, mas isso é menor ou igual a b vezes a soma dos comprimentos dos intervalos. Cada um desses ΔJ menos 1 está contido no correspondente intervalo I. Tá certo? Então esses caras são todos menores ou iguais a estes. Ok? E isso é por um lado. Por outro lado, o que é essa integral? Isso é a não linearidade. A não linearidade é d do log da derivada. Então ali a gente tem assim, d do log da derivada de fn. Quando a gente integra isso,
de x até y, isso dá exatamente o log de dfn y sobre dfn x. Ok? Então, o que a gente conclui? A gente conclui que o log do quociente da derivada nesses dois pontos é limitado por isso daqui. Então, exponenciando, a gente obtém exatamente o que está escrito no lema de distorção. Eu obtive a desigualdade com o x e o y trocados, mas é óbvio que essa coisa é simétrica, tá certo? Então, do mesmo jeito, vale a desigualdade da esquerda aqui, tá bom? Então, esse lema de distorção, ele se aplica em várias situações gerais em dinâmica unidimensional quando você sabe que as transformações que você está iterando são diffeomorfismos. É lógico que você precisa ter um controle das não linearidades individuais dessas transformações. Muito bem, suponha, caso típico da aplicação é o caso em que essas transformações são todas restrições de um mesmo diffeomorfismo, de classe C2. Tá? Então, se... Fala. Antes do que? Você diz... Eu não sei. Do you know of any example of such distortion technique before Danjois or before? I don't really know. Of who? Hedlund. Yeah. Ah. More asking what you want to do this stuff, I say, I want to try to solve it from Poincaré. So, Birkhoff tried, I tried, there is no point to try. Yeah, okay. That's a very, by the way, that's a very bad thing for someone to say, right? Enfim. Vocês entenderam a piada, né? Ok. Então, como é que a gente usa esse lema de distorção para provar o teorema que eu tinha enunciado aqui? Qual que era o teorema, né? Então, se F não tem pontos periódicos e é de classe C2, é um diffeomorfismo de classe C2, então F é topologicamente conjugado a uma rotação. Que a gente sabe que é algo que é equivalente a dizer que F não possui intervalos errantes. Então, basta a gente mostrar que não tem intervalos errantes. É isso que a gente vai fazer usando esse lema agora. Então, como é que a gente faz? Então, a prova é por absurdo, a gente vai supor que J é um intervalo errante. Mas vamos até ser um pouquinho mais... A gente sabe também que isso é equivalente a dizer que a semiconjugação H não possui platôs. Platôs, eu lembro que um platô é um intervalo aberto maximal onde a H é constante. Ok? Então nós vamos, na verdade, usar esta equivalência aqui. Ó. Suponha que J é um platô de H. Ok? Então, vamos fazer um desenho aqui. A gente tem esse J. Isso aqui é como uma formiga enxerga o S1. Então, eu botei uma cópia do S1 ali, vou botar outra cópia aqui assim. E agora eu vou considerar, então, H. O que a H faz? A H pega esse platô e leva ele num ponto. Ok? Esse platô, a gente viu que platôs são intervalos errantes para F. Os iterados desse cara são disjuntos 2 a 2. Vamos considerar os tempos de retorno da rotação. Então aqui a gente tem a rotação, Rα, e ela tem os tempos de retorno que a gente definiu na segunda aula do curso. Tá? Então eu vou considerar os tempos de retorno, eu vou considerar um retorno, então esse ponto aqui eu vou chamar de P, e vou considerar um retorno, mas só que eu vou considerar o retorno no passado. Eu vou olhar para Rα menos Qn do ponto P. Está por aqui assim. Em cima dele tem uma imagem do J, que é F
menos Qn de J. Ok? Nós provamos um lema, que eu espero que todos se lembrem, que diz o seguinte, que estes intervalos, as imagens desse intervalo, vou chamar esse intervalo aqui de I. Então, o fato que a gente provou é que os iterados de I por R alfa, com J indo de 0 até o próximo retorno, Qn mais 1 menos 1, esses intervalos, esses Qn mais 1 intervalos, são 2 a 2 disjuntos. Tá? Então, se você chamar de delta, esse intervalo que é, vamos dizer assim, a envoltória convexa do J e do F menos Qn de J, esse intervalo, laranja, delta, o que ele é? Ele é a pré-imagem por H desse intervalo I. Tá? Delta é H menos 1 de I. Então, se você aplicar a F, J, com J de 0 até esse tempo aqui, as imagens desse intervalo também são todas 2 a 2 disjuntas. Porque estão simplesmente na pré-imagem de coisas que são 2 a 2 disjuntas. Tá certo? Bom, mas o que isso implica? Isso implica, em particular, o seguinte, que se você somar os comprimentos desses intervalos todos, isso com certeza é sempre menor ou igual a 1. Ok? De fato é estritamente menor, mas eu não vou usar que é estritamente menor. Basta que seja menor ou igual a 1. Então, agora que eu sei que esses caras têm comprimento total menor do que 1, eu posso aplicar esse lema. Ok? Então, aqui, o que eu estou olhando? Eu estou olhando para delta, F de delta, né, aplicando F, F2 de delta, etc. Tá? Agora a gente está na situação daquele lema em que todas as FIs são restrições da mesma F. Então, basta você tomar B como sendo o sup da não linearidade da F. Quer dizer, F2' de x sobre F' de x, o sup disso sobre o S1 inteiro. Tá? Isso é um número finito, porque a gente tem um diffeomorfismo de classe C2. Então, esse é o B. E o que a gente tem ali? A gente tem uma desigualdade que diz assim para a gente, que para quaisquer x e y que a gente pegar no intervalo que eu chamei de delta, a derivada de... Bom, agora eu posso escolher o iterado. Eu sei que os intervalos são 2 a 2 disjuntos até esse tempo grande que está aqui. Mas eu vou parar bem antes, eu vou parar no retorno anterior, eu vou parar no retorno Qn. Ok? Se eu parar no retorno Qn, eu tenho df Qn de x dividido por df Qn de y é menor ou igual a E elevado, vamos ver se todo mundo concorda, a B. Ok? Porque a soma total dos intervalos, os comprimentos dos intervalos, é menor que 1 nesse caso. E também é maior ou igual ao recíproco disso. Então a gente tem isso, por um lado. Então agora que a gente tem isso, a gente pode escolher x e y convenientemente. Como é que a gente pode escolher x e y? Então veja bem, quando eu aplico, o que acontece quando eu aplico fqn a este intervalo aqui, esse pedacinho do delta? Quando eu aplico fqn, isso vai para o j. Tá? Então o iterado fqn leva esse intervalinho nesse aqui. Se eu aplicar o teorema do valor médio, então pelo teorema do valor médio, eu já usei esse lema aqui, né? Então eu já posso apagar. Então pelo teorema do valor médio,
talvez eu esteja indo um pouco mais devagar do que eu deveria. Então, pelo teorema do valor médio, a gente sabe que existe um x tal que a derivada de fqn no ponto x é exatamente a razão dos intervalos j, f menos qn de j. Ok? Por um lado. Por outro lado, a gente também sabe que existe um y com a seguinte propriedade. Se você olhar para o j, onde é que o j vai? O j vai em fqn de j, que está aí nessa figura em algum lugar. Tá? Não tem por que ter nada a ver com esse delta. Mas você sabe o seguinte, você sabe que existe um y tal que a derivada de fqn nesse y dá justamente a razão do comprimento de fqn de j pelo comprimento de j. Então agora vamos dividir essas duas coisas. Se a gente dividir essas duas coisas, a gente sabe que o quociente tem que estar limitado por esses dois números. Mas dividindo essas duas coisas, o que a gente obtém? A gente obtém, se eu fizer o quociente disso por isso, vai ficar assim, vai ficar... Tem um comprimento de j aqui, tem um comprimento de j dividindo aqui, vai multiplicando, vai ficar o comprimento de j ao quadrado dividido pelo comprimento de fqn de j vezes o comprimento de f menos qn de j. Ok? Esse quociente fica limitado por baixo por esse e elevado a menos b, que é um número positivo, e por cima por esse número e elevado a b, que é outro número positivo. Ok? Mas, lembra que tem isso aqui, né? Essa condição aqui implica, em particular, que fn de j, o comprimento disso, vai para zero quando... Bom, e de fato, se você iterar para trás, também você sabe disso. Tá? Ok? Os intervalos são 2 a 2 disjuntos. Esses caras são todos 2 a 2 disjuntos. Quando você toma iterados positivos ou negativos. Tá? Então a soma total, na verdade, é menor que 1. Tá bom? Então isso implica, em particular, que os comprimentos dos intervalos individualmente estão indo para zero. Então esses caras estão indo para zero quando n vai para infinito. E esse aqui está parado. Então esse quociente está indo para infinito. Mas como é que esse quociente pode estar indo para infinito se ele está sempre limitado? Ok? Então você fazendo o n tender a infinito, você obtém uma contradição aqui. A gente obtém um absurdo. E, portanto, não existem intervalos errantes. A contradição toda veio da existência de um intervalo, quer dizer, de platôs, né? Não existem platôs. Mas se não existem platôs, H é estritamente monótono, então ela é uma conjugação. Tá claro? Tudo bem. Essa primeira versão é a versão mais fácil. Agora, deixa eu ver uma coisa. Quanto tempo eu tenho? Posso apagar isso tudo? Tudo bem? Agora vamos considerar o caso em que a f não é C2, é apenas C1, mas o log da derivada é Lipschitz. Isso é o que a gente chama de uma função C1 mais Lipschitz. Tá? Então, segunda versão. F de classe C1, diffel sempre, log da derivada uma função Lipschitz. Eu lembro que é uma função Lipschitz, eu espero que todo mundo se lembre, né? A função é Lipschitz, ela satisfaz uma desigualdade desse tipo assim. Para quaisquer x e y no domínio, ok? E a constante, melhor constante que você pode pôr ali, a gente chama de constante de Lipschitz da função. No caso,
o que faz o papel da φ ali é isso aqui. Ok? Então aqui a gente tem novamente um teorema, que na verdade é uma versão de Schwarz, do teorema de Danjois. Então a gente costuma chamar isso de Danjois-Schwarz. Então, nessas condições, a F também é topologicamente conjugada à rotação irracional. Tá? Esse argumento do Schwarz ele é bem interessante. Eu acho um argumento interessante porque, inclusive, pode ser aplicado em algumas outras situações, estritamente falando fora do contexto de geomorfismos do círculo. Tá? A gente obteve aqui uma contradição, a gente eliminou intervalos errantes e concluiu, bom, quer dizer, temos uma conjugação. Como é que a gente obteve a eliminação de intervalos errantes? A gente obteve uma contradição, a contradição tinha basicamente a ver com um quociente de derivadas permanecendo limitado versus um argumento que mostra que ele tem que ir para infinito, tá certo? A natureza da contradição na prova desse teorema aqui é bem diferente. O que a gente vai fazer aqui é assumir que existe um intervalo errante e a gente vai forçar o aparecimento de pontos periódicos para o F. Isso vai ser a contradição. Muito bem. Como é que a gente vai obter isso? Bom, primeiro a gente precisa do equivalente do lema de distorção para transformações que são C1 com log da derivada Lipschitz. Eu não vou provar esse lema de distorção, ele vai ficar como exercício, porque a prova é praticamente a mesma do que a gente fez antes. Então, a gente tem um outro lema de distorção aqui, que é um lema de distorção Lipschitz. E diz simplesmente o seguinte, eu vou enunciar a versão mais simples, em vez de enunciar para várias transformações, eu vou enunciar para uma transformação só, que é o que a gente vai usar. Então, vamos supor que F é um diffeomorfismo com derivada, log da derivada Lipschitz. Oi? It's a C1. Yeah. Ok. Então, se a gente tem um diffeomorfismo de classe C1 com log da derivada Lipschitz, então a gente tem o seguinte, que para qualquer x e y em S1 e para qualquer n, a gente tem a seguinte desigualdade. A gente tem que dfn de x dividido por dfn de y fica limitado por cima pela exponencial de c, que multiplica a soma com j indo de 0 até n-1, de fj de x menos fj de y, distância entre essas imagens, e limitado por baixo pelo recíproco desse número, ok? Onde C é a constante de Lipschitz da derivada.
Esse lema tem uma prova mais imediata do que o lema correspondente para C2, então eu vou deixar como exercício, tá? A prova é exercício. Muito bem. Mas agora vem um lema que é mais sutil do que esse. É uma coisa um pouco mais sutil, tá? O lema diz o seguinte, deixa eu enunciar ele, deixa eu ser coerente com a minha anotação aqui. Que eu andei, deixa eu ver como é que eu vou escrever isso. Ai. Bom, vamos fazer assim mesmo. Muito bem. Então, então vamos supor que F satisfaz essas mesmas hipóteses. E vamos supor que existe um intervalo J em S1 com a seguinte propriedade. Se você tomar a soma dos comprimentos das imagens desse cara, indo para frente, isso é finito. Okay? Então você tem um intervalo que não é necessariamente errante, as imagens não precisam ser necessariamente disjuntas, mas alguma coisa acontece que faz com que a soma total dos comprimentos das imagens seja finita. Então, existe um intervalo T contendo o fecho do J, ok? Um intervalo no círculo, né? Contendo o fecho do J, que tem a mesma propriedade. Quer dizer, se você pega um intervalo um pouquinho maior, as imagens ainda vão ter essa mesma propriedade. Oi? É aberto. Ok, obrigado. Do contrário, não é dizer muita coisa. Tá certo. É um intervalo aberto contendo o fecho do J. Tá isso que eu quis dizer. Muito bem. Essa é, digamos assim, a parte mais esperta da prova, vamos dizer assim. Muito bem. Vamos ver por que isso é verdade. Está claro o enunciado, né? Parece que a gente não está dizendo muita coisa, parece que está dizendo uma coisa óbvia. Você pega o intervalo J e aumenta um pouquinho o comprimento dele, se as imagens desse aqui são finitas, a soma total é finita, a soma total aqui tem que ser finita também. Bom, isso não é verdade necessariamente porque você está iterando. Quando você vai iterando, você tem uma distorção nos comprimentos dos intervalos. Podia ser que eles começassem a aumentar e dessem uma série divergente. Então não é uma coisa totalmente trivial. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar que se a gente pegar o J e pegar um T aberto, né? Mas contendo o fecho do J, um pouquinho maior, um pouquinho significa com o comprimento 1 mais delta vezes o comprimento do J, para um certo delta, que eu vou até dizer para vocês qual é, então aí as coisas funcionam, tá? A prova é a seguinte. Vamos pegar o seguinte delta. Tá? Eu vou pegar um delta dado por... bom, não precisa ser igual, pode ser menor ou igual. Eu quero que ele seja positivo e tem que ser menor ou igual ao seguinte número. A exponencial de 2 vezes C vezes a soma de todos os comprimentos das imagens do J. Ok? Como essa série aqui é convergente, isso aqui é um número finito, tá certo? Eu estou pegando um delta menor que esse cara. Menor do que esse cara com menos aqui. Eu quero que seja um número seja um número menor que 1, seja um número pequeno, tá?
Muito bem, então vamos pegar esse delta e agora vamos tomar o T, contendo o fecho de J aberto, tal que o comprimento de T seja menor ou igual a 1 mais delta vezes, ou seja, igual, vamos dizer igual exatamente, ao 1 mais delta vezes o comprimento do J. Esse número aqui é menor que 1, né? Tudo bem? Então isso aqui com certeza é menor do que 2 vezes o comprimento do J. Tá bom? E eu posso pegar, para ser bem definido, porque eu disse tome o T desse jeito, pode tomar o T de qualquer jeito, desde que essa propriedade seja válida, mas se quiser ser bem bonitinho, toma o T centrado, concêntrico com o J. Tá? De forma que esses espaçamentos aqui sejam os mesmos. Tá bom? Muito bem. Então, agora eu faço a seguinte afirmação. Se você olhar para a imagem Fn de T, o comprimento disso é sempre menor do que 2 vezes, menor ou igual, a 2 vezes o comprimento da imagem correspondente do J. Ok? Para todo N. Ok? Bom, para N igual a 0, está escrito aqui. Então, vou provar por indução. Vamos supor que a afirmação é verdadeira até N menos 1. Então, suponha que você tem Fj de T, comprimento disso menor do que 2 vezes o comprimento do Fn de J, do Fj de J. Ok? Para J indo de 0 até N menos 1. E o que a gente quer mostrar equivale agora para N. Tá certo? Então, agora a gente aplica o lema de distorção. Como é que a gente aplica o lema de distorção? Muito bem. Eu estou, obviamente, com a... Ah, tá ok. Tá legal. Então, para isso, a gente vai ter que fazer o seguinte. Então, vamos... Vamos olhar para isso aqui. Então, agora a gente vai fazer assim. A gente vai aplicar o lema de distorção para 2 pontos x e y, que eu vou escolher da seguinte maneira. Então, a gente tem aqui o J, a gente tem aqui o T, a gente está aplicando Fn, e a gente está caindo aqui em Fn de T, está aqui o Fn de J. Ok, primeiro eu sei o seguinte, eu sei que tem um ponto x aqui dentro, que tem a propriedade que a derivada da composta Fn em x dá exatamente o quociente desse intervalo Fn de J pelo intervalo J, tá? Então, ok? Agora eu vou olhar para T menos J. T menos J tem dois pedaços aqui. Tem um pedaço do lado esquerdo e tem um pedaço do lado direito. Para cada um deles eu posso aplicar o teorema do valor médio olhando para as imagens correspondentes. Tá certo? Mas eu posso também fazer o seguinte. Depois que eu aplico o teorema do valor médio, eu pego o máximo das duas derivadas que eu vejo. Então isso implica o seguinte, que existe um y pertencente a T menos J, você não sabe de que lado que está, tal que, se você olhar para o quociente de Fn de T menos J, que é o quê? União de dois intervalos,
e pegar a medida de Lebesgue disso, eu vou continuar indicando isso assim, tá? A soma dos comprimentos dos dois intervalos. Se você dividir isso pela medida de Lebesgue de t menos j, que é a soma dos comprimentos dos dois intervalos correspondentes, isso ainda é menor ou igual a dfn de y. Ok? Eu deixo isso como exercício, tá? Eu meio que, é como se eu tivesse somado as frações do jeito errado aqui, mas quando você soma duas frações do jeito errado, a fração que você obtém no meio, desde que seja todo mundo positivo, ela fica estritamente entre as duas frações que você tinha. É isso que está sendo usado aqui, tá? Aqui eu estou somando frações do jeito errado. Estou olhando para L, né? R, Fn de L, Fn de R, e estou aplicando o teorema do valor médio para as duas coisas e depois juntando as duas, tá? Então, essa afirmação, quem não entendeu o detalhe disso, faz como exercício. Então, agora que você tem isso, você pode aplicar o lema de distorção, que infelizmente eu já apaguei. Não é? Que é péssimo. A gente está tentando provar essa afirmação, né? Aquela afirmação. Então, o que dizia o lema de distorção? O que acontece se eu pegar agora dfn? Quero ver em que ordem que eu quero isso. Eu quero nessa ordem dfn de y dividido por dfn de x. Eu sei que isso com certeza é maior ou igual do que se eu pegar os quocientes dos quocientes de intervalos que eu tenho. Ou seja, o quociente disto por isto. Tá? Vamos escrever ali. Mas isso é menor ou igual a quanto? Isso é menor ou igual a exponencial de c vezes a soma, com j indo de 0 até n menos 1, dos comprimentos de quais intervalos agora? Todo mundo no meio do caminho está contido nas imagens de t. Então a gente só pode escrever aqui comprimento de fj de t. Todo mundo de acordo? Que a gente tem isso? Aqui eu apliquei o lema de distorção. Lipschitz, ou C1 mais Lipschitz. Tá bom? Tudo bem? Legal. Acontece que pela hipótese indutiva, esses caras têm comprimento menor do que 2 vezes o comprimento dos intervalos fj de j. Tá? Então isso é menor ou igual a exponencial de 2c, que multiplica a soma, com j indo de 0 até n menos 1, de fj de j. Ok? Muito bem. Que é menor do que quanto? Isso aqui, não sei se vocês repararam, mas isso é menor do que se eu somar tudo, né, de 0 até infinito. E se eu somar tudo de 0 até infinito, isso ainda fica menor do que o que eu chamei de 1 sobre delta. Tá bom? Eu, infelizmente... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, esse cara com o sinal de mais aqui fica menor do que 1 sobre delta, que é o recíproco. Tá bom? Menor, menor, igual, sei lá. Do jeito que eu escrevi ali pode ser... Bom, não pode ser menor ou igual, porque eu excluí um monte de gente que tem comprimento positivo, então eu vou deixar assim mesmo. Beleza? Então agora o que eu posso escrever é o seguinte. A gente conclui daí o seguinte, que se eu pegar Fn de t menos j e calcular a medida de Lebesgue disso, isso é menor ou igual, passa o resto todo para o lado de lá, vai ficar assim, ó, vai ficar... t menos j dividido por j vezes Fn de j vezes 1 sobre delta. Ok? Mas quanto é que vale esse quociente que está aqui, ó? A medida do t é 1 mais delta vezes a medida do j. Se você tira o j, o que sobra tem medida delta vezes a medida do j. Então isso aqui dividido por j é exatamente delta. Tá bom? Então o que você conclui é que Fn de t
menos J, o comprimento disso é menor ou igual ao comprimento de Fn de J. O que a gente deduz daí? Então agora quando você mapeia, veja bem, o J vai no Fn de J e o que sobra, T menos J, é levado em alguma coisa que tem comprimento menor do que o Fn de J. Então o comprimento total é menor que 2 vezes, né? Então isso implica que Fn de T é menor ou igual a 2 vezes o comprimento de Fn de J. Isso completa a indução. Tá ok? Então a gente já tem um lema crucial aí. Então o lema crucial está dizendo para a gente o seguinte: toda vez que a gente tiver um intervalinho, que quando você leva ele para frente, a soma total dos comprimentos das imagens é finita, você pode aumentar esse intervalo um pouquinho. Então agora a gente pode obter uma contradição para o teorema. Quer dizer, assumindo que existe um intervalo errante, a gente pode obter uma contradição da seguinte maneira. Então, deixa eu apagar isso. Agora vamos provar o teorema, né? Ops. Eu queria fazer a versão variação limitada, mas talvez eu tenha que... Ó, vamos ver. Então, a prova do teorema. Então, de novo, suponha... Agora é um pouquinho diferente, em vez de supor um platô, é equivalente, mas vamos supor que a gente tem um intervalo errante maximal. Ok? Então está aqui o J, e eu vou chamar os extremos do J de A e B. Ok? Então você observa o seguinte: A e B, eles estão ambos no conjunto não errante da F, porque o J é maximal. Tá? Então esses caras estão no conjunto não errante. Isso em particular implica o seguinte, que existe uma subsequência Ni, indo para infinito, tal que Fni de A converge para A. Ok? Então, seja T o intervalo que a gente obteve no lema, para esse J. Por que a gente pode aplicar o lema para esse J? Porque esse intervalo é errante. Se ele é errante, isso significa em particular que a soma dos comprimentos de todas as imagens dele, para frente ou para trás, ainda é menor do que o comprimento total do círculo. Menor ou menor ou igual. Tá? Ok? Então a gente está dentro das hipóteses, a gente pode aplicar e a gente obtém um T. A gente obtém esse T, que é um pouquinho maior que o J. Então a gente obtém um T aqui assim. Tá certo? Muito bem. Mas olha, tem uma subsequência Fni de A que converge para A. Então lá pelas tantas tem Fni de A por aqui assim. Tá bom? Mas então, até por uma questão de orientação, se a figura for desse jeito, vocês vão ver que o intervalo correspondente, o Fni de T, ou de T, tem que cair dentro de T. Ok? Mas isso é impossível. Por quê? Porque isso aqui implica a existência de pontos periódicos. Isso implica que F tem ponto periódico. Que é um absurdo. Que a gente supôs desde o começo, no enunciado do teorema, que não tinha pontos periódicos. Tá bom? Quer dizer, então, você tem um intervalo um pouquinho maior, tá certo? Quando você aplica quer dizer, quando você aplica essa sequência de retornos que voltam para A, não tem muito jeito. Por quê? Você pode dizer assim, não, será que não poderia acontecer uma coisa assim, os Fn de TI ficarem assim? Por que eles não podem ficar assim o tempo todo? Primeiro, ali tem uma questão de orientação, mas mesmo esquecendo a questão de orientação, porque a gente não sabe de que lado que o A está, os comprimentos dos Fn de T também vão para zero. Esse aqui é o ponto. Tá? Então, como os comprimentos vão para zero, e um dos extremos desses intervalos, ou pelo menos um ponto de dentro do intervalo, está convergindo para A, o intervalo inteiro tem que convergir para A. Então, quer dizer, pelo menos a partir de um certo momento, quando o Ni é suficientemente alto, Fni de T tem que estar contido em T. E isso força a existência de pontos periódicos, o que não é possível. Esse é o argumento bacana
do Schwartz. Tá? Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que eu espero ter tempo suficiente para dar então agora a versão que é a mais forte, que é a de variação limitada. Tá? O Charles está sugerindo que é a mais fácil porque você pode usar alguma coisa sobre renormalização. Eu não sei exatamente o que você pode. I didn't really understand your point of this being simpler because Mackay uses renormalization, but what does he use exactly? I mean, to prove convergence of renormalization or some sort of stuff like that, that's just as difficult, so, or even more difficult, actually. In any case, I'll show the classical proof by Danjois, which uses the inequality due to Koxman, okay? It's actually Danjois-Koxman. Então, a terceira versão agora. De novo, né? F sem pontos periódicos. FC1. E o log da derivada de f, uma função agora de variação limitada. Espero que todo mundo se lembre isso no curso de análise 1, né? Quando você tem uma função definida no intervalo, sei lá, j, delta, i, sei lá. Você pode considerar coleções de pontos aqui dentro, x1, x2, xn. E aí você pode simplesmente considerar, que tem a sua função, vamos chamar de φ, você pode considerar a diferença entre pontos, vamos dizer que eles estão ordenados desse jeito, você considera a diferença entre pontos consecutivos, em módulo, soma esses caras, pega o sup disso sobre todas as possíveis coleções, que determina uma partição aí do intervalo, isso é variação de φ, ok? Então, dizer que esse número é finito significa dizer que a φ tem variação limitada, tá? Muito bem. E aqui eu estou supondo que o log da derivada de f é de variação limitada. Então, o teorema na terceira versão, eu vou enunciar assim para economizar tempo, o teorema diz que se você tiver essas hipóteses, então, de novo, f é topologicamente conjugada à rotação correspondente. Tá? Alfa é sempre o número de rotação da F. Muito bem. O teorema é o mesmo, mas o método da prova é completamente diferente. Então aqui, a gente vai provar um teorema primeiro. E desse jeito é devido aos dois, Danjois e Koxman. O Koxman mostrou uma desigualdade que é usada no teorema, quer dizer, é a conclusão do teorema, mas aqui a gente vai enunciar de um jeito um pouco diferente. Então, seja F um homeomorfismo agora. Só homeo. Não sabe nada além do fato de ser um homeo de S1. Sabe também que ele não tem pontos periódicos. Então, a gente viu, há 2 aulas, na aula passada a gente viu, que todo homeomorfismo desse tipo possui uma única medida de probabilidade de Borel invariante. Tá? Vamos também chamar de alfa o número de rotação, como a gente tem chamado, tá? Então, vamos supor que a gente tem P e Q inteiros relativamente primos com a seguinte propriedade: alfa menos P sobre Q em módulo é menor do que 1 sobre Q ao quadrado. Em outras palavras, P sobre Q é uma aproximação racional boa de alfa. Tá?
Então, vale o que a gente chama de desigualdade de Koxman, ou da desigualdade de Danjois-Koxman. A gente tem a seguinte desigualdade. Então, vamos escrever assim, ó. Eu ia escrever para todo x, mas vamos escrever assim, o sup sobre o x em S1. A seguinte diferença. Então, se considera a soma. Então para toda a função φ de variação limitada no círculo, qualquer função de variação limitada, tá? A gente tem o seguinte, que o sup, se você fizer a soma de φ ao longo da órbita de um ponto x, até o tempo q menos 1, né? Quer dizer, de 0 até q menos 1. Okay? Se você fizer essa soma, que é uma espécie de soma de Birkhoff não normalizada, né? Se você subtrair q vezes a integral da função φ com respeito à medida μ, então isso é sempre menor ou igual à variação da φ. Ok? Como a gente tem um problema de tempo aqui, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pelo menos ir direto para o punchline, mostrar como é que usando esse teorema a gente prova o teorema de Danjois na versão de variação limitada, tá bom? Tá claro o enunciado? Quer dizer, se você normaliza aqui, se você divide por Q, isso aqui fica exatamente a soma de Birkhoff de tempo Q, tá certo? Em cima da órbita do x. E aí você vai ter uma desigualdade que vai dizer que a diferença entre essa média de Birkhoff e essa integral aqui, que é uma coisa que está fixa, é algo que vai caindo com Q, que é a variação de φ dividido por Q, tá bom? Como é que a gente aplica isso para provar o teorema? Então, como é que a gente aplica isso? Aqui a ideia, então, prova do teorema de Danjois usando esse teorema aqui. Usando esse teorema aqui, de Danjois-Koxman. Muito bem. Então, para qual função a gente já vai aplicar isso, para começo de conversa? A gente vai aplicar esse teorema para essa função aqui, ó, obviamente. Ok? Então, observe o seguinte. E a gente vai aplicar isso para qual valor de quê? Bom, a gente sabe que quando a gente tem um número de rotação, a gente tem aquelas aproximações ótimas. Pn sobre Qn, onde o Pn sobre Qn é o racional que aparece na decomposição truncada da fração contínua de alfa, tá certo? Então vamos pegar Q igual a Qn. Ok? E nota o seguinte, o que é o log de dfQn? Isso aqui é simplesmente a soma do log de df composto com fj, com j indo de 0 até qn menos 1. Isso é a regra da cadeia, escrito expandida, tá? Você aplica a regra da cadeia para o produto, tira o log e você obtém isso. Ok? Isso aqui é a regra da cadeia. Então essa soma é exatamente uma soma daquele tipo que está escrito ali, com essa φ. Tá bom? Então o que a gente obtém quando a gente aplica a desigualdade? A gente obtém o seguinte. A gente obtém que para todo x, né, em S1, a gente tem o seguinte, a gente tem que o log de dfqn de x menos q vezes a integral sobre S1 do log de df dmi, ok? Isso aqui é menor ou igual à variação do log da derivada de f, que nós vamos chamar simplesmente de v, ok? Muito bem. Tá ótimo. Fazer assim, bom, e daí? Então veja bem,
Agora, a gente pode, isso aqui é para qualquer ponto em A1. Então agora a gente pode escolher um ponto em particular. Tem um ponto em particular, F, QN, é um difeomorfismo do círculo nele mesmo. Então é claro que tem sempre um ponto onde a derivada vale 1. Concorda comigo? Você tem um difeomorfismo do círculo, tem que ter um ponto onde a derivada é 1. Tá? Então, você toma esse x especial, tal que a derivada de fqn nesse ponto x especial dá 1. Então isso aqui dá 0. Mas isso implica que o log é 0, então isso diz para você o seguinte, que a integral do log de df em relação à medida μ sobre S1, isso em módulo, é menor ou igual a V, o que eu chamei de V, sobre Q, QN, né? É QN aqui, não é Q, não. Desculpa. Tá bom? Mas isso é para qualquer N. Então não tem jeito. A gente acabou de concluir que a integral do log de df em relação à medida dμ é 0. Mas agora que a gente sabe que isso é 0, a gente pode voltar para lá. Isso aqui é 0 agora. Tá bom? Então o que a gente conclui? Vale para todo x. Vale para todo x. Não, mas veja bem, f é unicamente ergódico. Quando você tem uma transformação unicamente ergódica no espaço métrico, todo ponto é genérico para essa transformação. Não é só quase todo ponto. Tá? Na prova apareceria isso, mas é que não vai dar tempo de eu fazer a prova, infelizmente. Eu vou terminar quando eu acabar isso aqui. Quer dizer, então agora a gente sabe que isso é 0, a gente pode voltar para cá e a gente conclui o seguinte, né? Deixa eu ver onde é que foi que eu usei. É a única coisa que eu usei. Isso. Não, dizia que tinha que ser uma aproximação boa. Tem outras que não são exatamente as convergentes. Isso, exatamente. Poderia ser uma dessas, não precisaria ser essa aí. Então você obtém o seguinte, você obtém que o log de dfqn de x é menor ou igual a quanto? A v, né? Para todo x. Ok? Mas isso é a mesma coisa que dizer que a norma do sup, da derivada de Qn, é limitada por E elevado a V. E o que isso está dizendo? Isso está dizendo que a sequência de iterados fqn é equicontínua. E eu mostrei um lema, há 2 aulas atrás, que se você tem uma sequência de iterados de f que é equicontínua, então a transformação tem que ser topologicamente conjugada à rotação. Então isso aqui implica, né, que fqn é equicontínua. Tá certo? Se ela é equicontínua, não pode ter intervalos errantes. Eu provei isso. Não sei se foi na aula passada ou na primeira aula. Acho que na segunda aula, não lembro. Acho que na segunda aula. Portanto, F é topologicamente conjugada a uma rotação. Tá? Bom, eu não sei. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu tenho acho que o quê? 5 minutos, é isso? 5 minutos. Em 5 minutos acho que não dá para eu fazer a prova do Danjoa-Cox, mas só vou observar... Bom, eu não vou observar nada. Eu posso fazer a prova no começo da próxima aula, tá? Acho que eu vou terminar por aqui mesmo.
Ah, sim. Você diz em inglês e tal. Ok. Ah, tá. Então, como o Edson Vargas está dizendo, nessa quarta-feira não haverá atividade nesse curso de verão. Quarta-feira é um feriado e existem alguns problemas logísticos aí para manter a coisa aqui funcionando num dia em que não tem nada na universidade funcionando, tá? Então, para evitar problemas, a gente não vai ter as atividades do dia 25 e as atividades desse dia vão ser essencialmente transferidas para a segunda-feira que vem, não é isso? Quer dizer, vai ter um shift. Tá, por favor, olhem a página da web com o novo calendário, tá? É isso aí, obrigado.